Hoje vamos explorar um relógio de bolso com escapamento de cilindro, uma peça fascinante da história da relojoaria. Vamos falar sobre sua origem, funcionamento, características técnicas e também realizar uma análise detalhada de cada componente, enquanto desmontamos e revisamos o mecanismo. Este relógio foi provavelmente fabricado entre o final do século XIX e o início do século XX, por volta de 1880 a 1910. Esse foi o auge da popularidade do escapamento de cilindro, antes de ser gradualmente substituído pelo escapamento de âncora, que se tornou padrão na relojoaria. Nessa época, a relojoaria estava em plena transformação. A Revolução Industrial trouxe novos processos de fabricação, permitindo produzir relógios em maior escala e com custos reduzidos. O escapamento de cilindro era ideal para esse cenário, pois era simples e barato de produzir, atendendo à crescente demanda por relógios acessíveis. O escapamento de cilindro foi inventado em 1695 pelo relojoeiro inglês Thomas Tompion e posteriormente aperfeiçoado em 1726 por George Graham, outro grande mestre da relojoaria britânica. Graham foi responsável por ajustar o design, tornando-o mais confiável e eficiente. A inspiração para o design. O escapamento do cilindro foi inspirado na busca por mecanismos mais compactos e simplificados. Na época, o escapamento de âncora ainda era complicado e caro de fabricar, enquanto o de cilindro oferecia uma solução prática para relógios de bolsos menores. E o porquê de não ter a âncora? Diferente do escapamento de âncora, o escapamento de cilindro não usa paletas para controlar os movimentos. Em vez disso, o cilindro de balanço possui um pequeno corte onde os dentes da roda de escape entram, transmitindo energia diretamente. Isso elimina a necessidade de peças adicionais, tornando o design mais simples e fácil de fabricar. O cilindro do balanço possui uma abertura onde os dentes da roda de escape se encaixam alternadamente enquanto o balanço oscila. Esse movimento controla o ritmo do relógio, permitindo que as engrenagens avancem de forma regular. No escapamento de âncora, as paletas controlam o movimento da roda de escape, liberando-a em intervalos precisos. Já no escapamento de cilindro, o balanço realiza essa função diretamente sem intermediários. A principal vantagem do escapamento de cilindro era sua simplicidade e custo de produção mais baixo. No entanto, ele tinha algumas desvantagens, como maior atrito e desgaste, além de menor precisão em comparação com o escapamento de âncora. Esse relógio trabalha em uma frequência de cerca de 14.400 vibrações por hora, VPH, ou seja, 4 batidas por segundo. Esse ritmo era comum em relógios de bolso da época, oferecendo uma precisão aceitável para o uso diário. A construção do escapamento de cilindro não suportava frequências mais altas sem comprometer a durabilidade do cilindro e a roda de escape devido ao atrito constante entre as peças. É o porquê de uma frequência tão baixa. Este relógio tem uma reserva de marcha de cerca de 30 a 40 horas, dependendo do estado da mola principal e do ajuste. Isso significa que ele pode funcionar por mais de um dia após ser totalmente carregado. Ausência de rubis nesse mecanismo. Os rubis começaram a ser usados em relógios para reduzir o atrito em partes móveis, como pivôs e paletas, mas eram caros. Como o escapamento de cilindro já era uma solução simplificada e voltada para relógios acessíveis, os rubis não eram usados para manter o custo baixo. O impacto na ausência de rubis. A falta de rubis aumentava o desgaste das peças, especialmente nos pivôs do balanço e na interação entre o cilindro e a roda de escape. Por isso, relógios com escapamento de cilindro geralmente precisavam de manutenção mais frequente. Embora o escapamento de cilindro tenha sido inventado na Inglaterra, a maioria dos relógios que utilizavam esse mecanismo foi produzido na Suíça e na França, que dominavam a relojoaria mundial no final do século XIX. Esses relógios eram populares entre as classes trabalhadoras e a classe média. Eles eram acessíveis e funcionais, muitas vezes usados como presentes ou itens comemorativos. A possível história do proprietário original. Embora não tenha informações específicas sobre o primeiro proprietário deste relógio, é provável que ele tenha sido comprado por alguém que valorizava a simplicidade e o design elegante, mas não podia investir em um relógio mais caro. E o porquê é tão pequeno?
O escapamento de cilindro permitia que os relógios fossem mais compactos, pois não exigia peças adicionais como paletas. Isso era ideal para relógios de bolsos menores, que estavam em alta na época. O impacto do design compacto. A miniaturização do mecanismo permitiu que esses relógios fossem acessíveis e portáteis, mas também os tornava menos robustos e precisos em comparação com modelos maiores e mais elaborados. O escapamento de cilindro foi crucial para democratizar a relojoaria. Ele tornou os relógios mais acessíveis e desenvolveu um papel importante na popularização dos relógios de bolso. Restaurar um relógio como este não é apenas uma questão de funcionalidade, mas também de preservar a história. Cada peça conta uma história sobre o tempo, a tecnologia e as pessoas que viveram naquela época. Por que o escapamento de cilindro foi criado? No final do século XVII e início do século XVIII, a precisão dos relógios era uma questão crítica. O escapamento de pino, usado em relógios mais antigos, era simples, mas não tinha uma precisão suficiente para a crescente demanda por cronometragem confiável. Foi nesse contexto que o escapamento de cilindro se destacou como uma inovação técnica. Ele simplificava o mecanismo, enquanto oferecia uma precisão razoável para a época. O escapamento de cilindro foi amplamente adotado em relógios de bolso acessíveis. A Inglaterra, França e Suíça competiam no mercado relojoeiro, e o cilindro permitiu que essas nações produzissem relógios em massa para um público mais amplo. Isso ajudou a consolidar a Suíça como um dos grandes centros da relojoaria mundial. E com o avanço da tecnologia e o surgimento de ferramentas mais precisas, o escapamento de âncora foi se popularizando. Ele oferecia menor atrito e maior precisão, mas exigia habilidades técnicas mais avançadas para ser fabricado. Por isso, o escapamento de cilindro permaneceu popular até o final do século XIX, especialmente em relógios mais simples. O escapamento de cilindro depende de dois princípios fundamentais: a energia acumulada na mola principal e a interação direta entre as rodas de escape e o cilindro. Quando o cilindro oscila, ele libera a roda de escape, que avança em pequenos passos. Esse movimento é o que mantém o relógio funcionando de forma regular. É interessante notar que o atrito constante fazia com que o desgaste fosse inevitável, exigindo manutenção frequente. O escapamento de cilindro era uma solução prática e acessível. Ele eliminava a necessidade de paletas e rubis, que eram difíceis de produzir em larga escala nessa época. Além disso, sua fabricação era mais rápida, permitindo que mais pessoas tivessem acesso a relógios. Com o tempo, o atrito excessivo causava desgaste tanto no cilindro quanto na roda de escape, afetando a precisão do relógio. Isso significa que muitos desses relógios acabaram se tornando imprecisos ou parando de funcionar sem manutenção regular. Essa é uma das razões pelas quais é raro encontrar relógios com escapamento de cilindro em bom estado hoje em dia. Quando o relógio de bolso era um índice de moda e status. E quando olhamos para o movimento deste relógio, vemos a simplicidade do design: o cilindro, a roda de escape, as engrenagens de tração e a mola principal. Cada peça foi projetada para ser funcional e ocupar o mínimo de espaço possível, o que era essencial para os relógios compactos da época. Espero que você tenha gostado de aprender mais sobre este incrível relógio com escapamento de cilindro. Se você tem alguma história ou relógio semelhante, compartilhe nos comentários.